A partir de 1988, o Brasil sofreu uma importante mudança no cenário político com a nova Constituição, que assinala a descentralização do poder. O direito do cidadão que vive em uma democracia e o voto direto para o governo federal, estadual e municipal são parte dos estudos realizados pelo projeto de pesquisa O Tratamento Histórico do Poder Local e as Políticas Públicas. Para falar sobre esse assunto de interesse de todo cidadão, principalmente nesse ano, quando teremos eleições gerais no país, estão conosco aqui no estúdio a coordenadora do projeto de pesquisa, a professora doutora Janaína Rigo Santin, e o advogado Vinícius Francisco Toaza, formado pela Faculdade de Direito da UPF. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A partir de 1985, após o fim da ditadura militar, surgiu o anseio de adotar para o Brasil uma nova Constituição, defensora dos valores democráticos. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, assegurou diversas garantias constitucionais, com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos fundamentais. O poder local, ele aparece como a figura da descentralização do Estado e da participação popular. Com a descentralização, os cidadãos, então, participando dentro dos mecanismos participativos e dentre eles a audiência pública, que foi foco específico da minha contribuição no grupo de pesquisa, o orçamento participativo, a consulta popular e outros mecanismos, também trazidos na Constituição, no artigo 14, como o plebiscito, o referendo, pegando a audiência pública. É quando os cidadãos são convidados pela autoridade administrativa ou legislativa a opinarem sobre um aspecto para ser tomado um ato administrativo. Com a nova Constituição, foi assegurado o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia. Foi determinada a eleição direta para todos os cargos, desde presidente da República até vereador. A Constituição ela surgiu de um grande movimento popular também. E essa delegação de poder aos entes federativos, enfim, naquele momento foi importante. Não que eu acho que agora não seja, acho que sim. Mas, repito, a partir de uma reforma política, nós temos que tirar um pouquinho esse poder dos entes públicos e fazer com que a população possa participar de fato e efetivamente das ações e das atividades, das resoluções que nós precisamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Como você vê a participação por parte do povo passofundense aqui dentro da Câmara de Vereadores? Olha, ainda eu considero essa participação ainda muito pouca. Nós temos aí a sessão plenária, que é 2 vezes por semana, das 15 horas, a partir das 15 horas. É um horário que, de fato, para quem trabalha, fica muito difícil de participar. Mas é um espaço de participação. Nós temos aí a Tribuna Popular, que quem quiser também pode solicitar um tempo antes da sessão plenária, onde o que acontece? Onde a pessoa vai pedir, são 5 minutinhos, mas são 5 minutinhos que a pessoa pode ali esclarecer e falar sua demanda. Outra coisa também, existe nas câmaras, no geral, existe ainda essa questão muito, muito fortalecida do assistencialismo. As pessoas, elas vêm até nós, não para propor um projeto de lei, não para falar de alguma coisa do coletivo. As pessoas têm vindo até nós justamente para a conta de luz, a conta de água, alguma coisa que eu preciso na minha casa. Então, é esse tipo de participação, historicamente, a gente tem tido aqui na Câmara de Vereadores, em todas as câmaras, acredito, do Brasil. Nas sessões solenes, especificamente, sessão solenes é aquela que a gente entrega alguma honraria para alguém, para uma instituição, para... É bastante. Nós temos aqui na Câmara um lugar para 220 pessoas sentadas e eu já cansei de ver lotado. Porque é uma sessão solene, uma sessão especial, uma sessão de honrarias, né, de entrega de título. Então o pessoal realmente vem.
A nossa preocupação é na sessão ordinária, que é aquela sessão que se discute os projetos de leis junto à comunidade e aquela que tem interação política entre os vereadores, entre os partidos. Essa realmente é pouco. A sociedade ganhou poder. Através do voto, o cidadão ganhou o posto de fiscalizador dos políticos eleitos. Com audiências públicas e consultas populares, o cidadão garante maior participação nas decisões. Mesmo assim, ainda há muito que avançar. O descrédito no sistema político afasta grande parte da população dos canais de participação. Você já participou de alguma sessão ordinária da Câmara de Vereadores? Não. Não teria interesse de participar? Não. Por que não? Não sei, acho que eu não gosto de política. Não, nunca participei. Não teria interesse de participar? Teria. Não sou muito ligada a essas coisas, mas seria interessante. Da minha cidade, uma vez só. Como foi? Não, muito bom, a gente gosta dessa discussão política, eu acho que tem que ser bem importante essa discussão política, eu acho que as pessoas deveriam participar mais. O problema é o tempo, a gente trabalha o tempo todo e a gente não tem acesso a essas reuniões periódicas, né? Deveria ser feito em horários mais nobres para a população ter acesso. Para você, o que é ser cidadão? Cidadão é contribuir, é votar, é estar ligado no que está acontecendo na sociedade, poder ajudar nas causas ambientais, estar antenado no que está acontecendo e ter alguma atitude em relação a isso, não ser só um simples ouvinte. É ter consciência dos direitos e deveres dentro do grupo social que está inserido. Há 5 meses dos brasileiros escolherem seus novos governantes para o Estado e o país, a pesquisa Tratamento Histórico do Poder Local e Políticas Públicas é o assunto da entrevista do Universidade Aberta de hoje, que você acompanha a partir de agora no estúdio. Janaína, da onde nasce esse projeto? Porque parece que ele é interdisciplinar. Sim, esse projeto ele iniciou quando eu me agreguei como professora permanente do mestrado em História aqui da Universidade de Passo Fundo. Então, houve a necessidade de eu fazer um projeto interdisciplinar entre Direito e História, até porque eu venho da área do Direito, meu mestrado, doutorado na área do Direito, e eu iria trabalhar essa categoria que é o poder local, né, numa perspectiva agora histórica. Então, esse projeto foi elaborado na minha inserção no mestrado em História. E atualmente, ele prossegue, porque é um projeto vinculado ao programa, ele prossegue e atualmente com a recente aprovação do mestrado em Direito aqui da Universidade de Passo Fundo, que eu também estou vinculada como docente permanente, eu trabalho esse projeto fazendo essa interface, Direito e História, agregando os 2 mestrados, o mestrado em doutorado em História e o mestrado em Direito, trabalhando a categoria Poder Local. E o Vinícius, quando era acadêmico, como bolsista de iniciação científica, isso do CNPq, participou dessa pesquisa. Vinícius, por que esse tema te chamou a atenção a ponto de você decidir, não, eu vou parar agora, nesse momento, para me dedicar a pesquisar um pouco sobre isso? Eu sempre me interessei pela parte política e justamente esse tema é ligado com a política e com a participação popular, que muito me apetece. E nesse sentido, quando eu iniciei no grupo de pesquisa, iniciei falando sobre o princípio da participação, e dentro deles, com o tempo, visando o poder local, que parte da descentralização e da participação política, eu analisei os mecanismos participativos. Fiquei bastante detido na audiência pública, que é um dos mecanismos mais importantes, e que também exige um maior formalismo para a sua realização. Fiz também uma parte com direito comparado, vendo então esse mecanismo da audiência pública na Argentina e também em Portugal. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre também esses outros países e por que estudá-los. Mas antes da gente falar do projeto propriamente dito, eu queria que a gente pudesse compartilhar com o nosso telespectador uma reflexão sobre essas palavras que estão o tempo todo na nossa boca, mas que também têm um sentido cristalizado e diria até muitas vezes estereotipado ou restritivo, né? No caso do poder, participação e política. Né, que são 3 palavras que fazem parte dessa discussão, mas que têm múltiplos sentidos, usos e estão em muitos lugares, às vezes até onde a gente não imagina. Perfeito, e nós concordamos contigo. A noção de poder nós trabalhamos a partir de Weber, onde o poder está presente em todo o grupo social. Sempre que há um grupo social, por menor que seja mesmo a família, ou a escola, ou grupos de convivência,
Há mecanismos de poder, isso é inato, eu acho, da sociedade humana. Então, nós procuramos estudar por que uns mandam e outros obedecem, a partir do referencial teórico de Weber. Trabalhamos os modos de dominação, carismático, tradicional e o legal ou racional legal, né? E a partir disso procuramos analisar que a sociedade ela tem infinitos poderes, né? Como se fosse um todo sistêmico. E esses poderes interagem entre si, numa relação muitas vezes fechada, outras vezes aberta. E a partir disso, então, com esses distanciamentos e aproximações que nós temos na sociedade, né, nós procuramos analisar em foco específico o poder político. Não que deixamos de lado os demais focos de poder, mas o poder político nos interessa porque nós sabemos pela Constituição de 88 que o Brasil elegeu a soberania popular, né, um Estado democrático de direito, onde quem é o detentor do poder político é o povo. Então, todos nós somos detentores do poder político. Porém, está lá no parágrafo único do artigo 1º, o exercício do poder é delegado a representantes eleitos de 4 em 4 anos, né, nas eleições. Só que muitas vezes nós, cidadãos, somos chamados a exercer esse poder também. Então, nós somos titulares do poder político, mas também exercemos o poder político em algumas situações que a Constituição delimita. A participação nessas instâncias pode ser uma forma de apoderamento do sujeito. Perfeito. Perfeito. Então, é uma maneira e isso que é o poder local, é o novo paradigma de exercício do poder político que congrega descentralização da atividade administrativa, que é um conceito de direito administrativo, e que a Constituição de 88, como você bem falou no início da matéria, ela foi profícua em descentralizar o poder, porque ela aumentou as atribuições da esfera federativa mais próxima do cidadão, que é o município. Então, tivemos uma grande descentralização dos serviços públicos, principalmente, que estão todos, grande parte, de responsabilidade do município. Mas não é só descentralização, o poder local, ele congrega essa segunda interface, que é a participação. Ou seja, o empoderamento, como você falou, que é o cidadão fazer parte do exercício do poder político. Isso também muda um pouco a noção que a gente tem de política, bastante estereotipada, porque a gente liga a palavra política ao sistema de partidos. Então, trata da política partidária, mas a política vai muito além disso. Vai muito além disso. Nós, inclusive, estamos fazendo política quando nós posicionamos, né, sobre assuntos de interesse coletivo ou mesmo de interesse do nosso grupo social. Isso é política. A partir do momento que você se posiciona sobre um assunto de interesse geral, você está fazendo política. Então, é muito triste quando na nossa sociedade nós vemos pessoas que dizem: eu odeio política, não quero fazer parte da política. Porque isso também é uma atitude política, é uma atitude de apatia, é uma atitude de você fazer assim: então eu não me interesso, deixe que outros decidam por mim. E aí, nesse caso, o que acontece? Que nós também trabalhamos no nosso projeto. É como se você desse um cheque em branco dos tributos que você paga, que são muitos. E caros. Né? E são caros, né? O Brasil é um dos países que mais tributa o seu cidadão. O Ives Gantra Martins diz que nós trabalhamos 6 meses do ano para pagar todos os tributos diretos e indiretos que nós temos, sem sermos funcionários públicos. E aí, nesse caso, então, nós mantemos essa máquina estatal, damos um cheque em branco dos nossos tributos para os nossos representantes eleitos, para que eles façam o que bem entender com o nosso dinheiro. E depois não fiscalizamos. E não fiscalizamos. Então, justamente isso é o que o projeto trabalha. Como o cidadão pode se empoderar desse poder. Ou seja, não só delegar a atribuição do exercício político para os nossos representantes eleitos, que é a democracia representativa, mas também participar, por vezes, quando somos chamados, né, e estão na Constituição vários mecanismos, o nosso artigo trabalha isso, o nosso projeto trabalha isso, todos os mecanismos participativos que nós temos no regime jurídico administrativo brasileiro, e são vários, que são pouco conhecidos do cidadão. Então, se o cidadão conseguir se apoderar dessa esfera, nesse espaço público que o poder público é obrigado a abrir para o cidadão, ele não tem ideia do poder que ele tem. Eu queria perguntar para o Vini, só eu ouvindo a Janaína agora, né, já me ressignificam muitas coisas, quer dizer, eu já penso no processo de participação de uma outra forma e até de entender melhor como é que funciona o regime de governo e político do país onde eu vivo, porque também a gente não tem muito conhecimento disso. Como foi para ti? O que isso mudou na tua perspectiva de vida, de mundo e profissional, entender esses processos? Para mim, a primeira coisa que eu consegui captar dentro do grupo de pesquisa é que não somos meros espectadores dentro do cenário político.
somos participantes ativos. Nós não somos aquele tipo de cidadão que só periodicamente, em 4 anos, em eleições, na verdade em 2 em 2, né, porque temos municipais e depois federais e estaduais, que participamos. Mas participamos, digamos assim, diariamente como cidadãos. Porque audiências públicas tem semanalmente nos municípios e consultas populares, tanto em nível estadual, federal ou municipal, a todo momento tem nos sites. E outras várias formas, né, como orçamento participativo, que o município de Porto Alegre foi pioneiro em trazer esse mecanismo participativo, e tantas outras consultas. Os conselhos municipais. Os conselhos municipais, que também são bem importantes. A minha pergunta é, eu vejo o Vini citar, agora tu citou também os conselhos, né, desses mecanismos de participação. Eles são regulamentados e obrigatórios ou eles são sugestões que a legislação pauta de formas de participação? Alguns setores são obrigatórios. Por exemplo, saúde, educação e meio ambiente, está na Constituição, está nas leis federais, a obrigatoriedade que o município institua conselhos participativos ou conselhos gestores. Porque se não faz um conselho, ele não recebe as verbas federais e estaduais dos repasses tributários obrigatórios dos fundos de participação e também dos fundos das transferências voluntárias que vêm da União e dos estados. Então é obrigatório que o município tenha pelo menos esses 3, a educação, saúde e meio ambiente, senão ele não recebe recursos. E aí, outra questão que é obrigatório é que esses conselhos sejam deliberativos. Isso é muito interessante, porque ou seja, tem um poder institucionalizado. Não é só consultivo, não é meramente informativo do secretário municipal de saúde, por exemplo, mas eles mandam. E os conselhos é um mecanismo de participação popular, são um mecanismo de participação popular porque eles são, fazem parte dos conselhos sociedade civil e sociedade política. E é obrigatório que seja assim, que o cidadão participe via entidades como grupos, movimentos sociais, né, que estejam privilegiados. Esses representantes do conselho também são eleitos nas suas instâncias, nas suas entidades. Na verdade, são indicados, né? Fazem parte de pessoas da sociedade civil. Nós aqui em Passo Fundo temos até o Conselho Municipal do Idoso, também que é importante, vem de um reclamo do Estatuto do Idoso. E temos diversos conselhos, né? E o Conselho de Planejamento Urbano, que também é importante para a visão geral do planejamento e do macrozoneamento da cidade, né? Então, os diversos setores da prefeitura, principalmente as secretarias municipais atreladas ao executivo, precisam ter conselhos para auxiliar o secretário municipal a governar. Alguns, como eu disse, esses 3 principalmente são deliberativos, os demais são consultivos, mas esses 3 mandam. Então vejam, é uma esfera de participação onde o cidadão ele exerce o poder político em conjunto com o seu representante. Então não somos apenas cidadãos nas eleições. A nossa Constituição ela privilegia a democracia representativa em conjunto com a democracia participativa. Só não vamos não vamos exercer a nossa cidadania de uma forma mais larga, mais ampla, se nós não nos dispusermos a isso também, em muitos casos. É importante, é uma via de mão dupla, eu também escrevo sobre isso, que a participação popular é uma via de mão dupla. Por quê? Depende do executivo e do legislativo abrir canais de participação, canais institucionais, promover as audiências públicas, que é esse mecanismo que o Vinícius estuda, que é o principal que nós trabalhamos, dentre outros, mas as audiências públicas na esfera da definição das políticas das políticas administrativas e da legislação municipal são como parte do processo legislativo de algumas leis. Por exemplo, nós trabalhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade. Nossa, quanta coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para tratar especificamente dessas questões que também são pertinentes. E a gente, né, leigo, às vezes também não procura muita informação sobre esse respeito, né? É importante aproveitar essa oportunidade para fazermos consultas com quem estuda isso, vai poder nos auxiliar a entender melhor de que forma nós podemos participar. Até já! Estamos de volta.
Hoje o nosso assunto é a pesquisa sobre o tratamento histórico do poder local e as políticas públicas a partir da Constituição de 88, com a descentralização do poder. Continuam conosco aqui no estúdio a professora doutora Janaína Rigo Santin, acompanhada do advogado Vinícius Francisco Toaza, formado pela Faculdade de Direito da UPF. Janaína, nós falávamos então, antes de acabar o bloco anterior, sobre o desejo da participação, né? Não adianta só serem oferecidos mecanismos que possibilitam essa participação, mas é preciso ter vontade de participar e procurar os locais certos de participar. Sim, eu vinha falando que é uma via de mão dupla, porque o poder público é obrigado a criar canais de participação, principalmente por leis federais que nos obrigam a isso, o poder público municipal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto da Cidade, eles tornam obrigatória a audiência pública para aprovação tanto das leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, são as 3 leis orçamentárias, precisam da participação do cidadão como uma parte do processo legislativo, sob pena de vício formal no procedimento e nulidade da lei. E além das leis orçamentárias, nós temos também o plano diretor que define todo o macrozoneamento do município, os usos da propriedade, né, em âmbito municipal, a questão do trânsito e tráfego, que são tão graves, né, nas cidades brasileiras. Tudo isso deve ser decidido junto com a população. Então, isso é obrigatório. Se o poder público não o fizer, a lei vai ser nula. Bom, o poder público faz, só que muitas vezes faz em horários que não são adequados, né? Em horário de trabalho, por exemplo. Muitas vezes não divulga adequadamente também as audiências. Aí acaba que as pessoas não ficam sabendo ou não podem ir na audiência. Por isso, cabe ao poder público facilitar esse processo. Isso é um caminho. E o outro caminho, né, como eu disse, é uma via de mão dupla, o cidadão tem que ter interesse em participar. Ele tem que perceber que, ao participar das audiências públicas, ele vai prevenir uma futura lesão ou não dos seus direitos individuais, sociais, difusos, ou seja, nós tanto reclamamos de direitos fundamentais para a cidadania, mas nós só pensamos posterior, quando o poder público ele viola, né? Aí nós buscamos o judiciário com mandado de segurança, para buscar direito à saúde, direito à educação, etc. Por que não participar quando estão elaborando a política pública, que é isso que o nosso projeto discute e defende, participar do processo de elaboração da lei e da política pública para que ela reflita o interesse público, para que depois não tenhamos só aquele desgosto, puxa, o poder público nunca faz o que é o interesse da comunidade, muitas vezes as políticas públicas não refletem o que é a necessidade social daquela cidade. Eu fico pensando também que esses cidadãos que formam esses conselhos, por exemplo, né, que são representantes da sociedade civil dentro do conselho, também tem que ter uma percepção contextual, né, do lugar onde vive, porque às vezes nós, nos meios de comunicação, frequentemente recebemos ligação de alguém reclamando de alguma coisa na sua rua, mas não percebe que isso é um problema, não é pontual, é um problema macro, né, que precisa, desencadeia todo um processo. Então, que esses nossos representantes, cidadãos, também pensem de forma macro na hora de deliberar. E você tocou num ponto fundamental que o projeto trabalha, e aí ligando ao doutorado em História, que são as formas de cooptação privada da coisa pública, ou de apropriação privada da coisa pública, que isso já vem da nossa história. Aí nós estudamos o poder local no aspecto do coronelismo, né, do clientelismo, do patrimonialismo na gestão pública, que foi um processo histórico de como gerir a coisa pública, principalmente que iniciou no Império, passou a Primeira República, a República Velha, né? Aí com Vargas e a industrialização do país nós conseguimos diminuir um pouco o poder dos coronéis locais, mas nós temos um problema muito grave que até hoje o projeto demonstra, que é o clientelismo, que vem dessa época. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a procurar o poder público, os vereadores, para resolver o seu problema pontual. E esquecem que muitas vezes o seu problema pontual ele está envolvido num todo muito maior, né, de necessidades, e que tanto o gestor público quanto o próprio cidadão, ele precisa, na audiência pública, verificar, e é esse o interesse de fazer audiência pública, saber tudo que tem de receita no município, o que vai para cada secretaria, deixar o município transparente a questão orçamentária. Para a Secretaria de Educação nós temos tantos milhões de verba que vem de tal e tal
tributo ou dos fundos municipais. E aí, a partir disso, temos tais e tais e tais possibilidades de investimento. Vamos verificar o que é mais premente, o que é mais urgente, numa visão coletiva da cidade, onde todos participam e estabelecem a possibilidade de fala. A gente também precisa aprender, né, para fazer parte desse processo. Com certeza. E aí entra, também estudamos a noção de participação e educação para a participação, que vem desde os referenciais de Paulo Freire, onde nós trabalhamos que a pessoa, ela precisa, na verdade, aprender a participar desde a sua esfera mais menorzinha, micro, que é a família. Aí vai para a escola, vai para os grupos sociais, para depois participar da cidade. Então, tem um autor que é Jorge Rusgar, que defende que nós temos que aprender a participar em todas as nossas esferas de poder. E nós temos que fazer política em todas as nossas esferas de poder, para que, sim, possamos tornar concretos esses mecanismos institucionais de participação. Porque se o brasileiro não está acostumado a participar, ele não vai participar da audiência pública. E participar também é um exercício, É né? um exercício que vem desde a infância. Bom, eu queria perguntar para o Vini nesse sentido, porque, além de olhar o Brasil e o município de Passo Fundo e procurar informações e pensar os modelos da Angola e de Portugal, como você citou. Da Argentina e da Portugal. Da Argentina, Portugal. Sim. Isso. Eu fiquei verificando que, além das pessoas terem essa desinteresse e apatia pela participação, tem também outro fator que é importante deve ser analisado. Mesmo que haja obrigatoriedade, como o Estatuto das Cidades prevê, para a realização da audiência pública, para a elaboração do plano diretor, por exemplo, ou algumas outras leis, as pessoas participam e têm alguns critérios. Entretanto, esses critérios não estão regulamentados. Na Argentina, por exemplo, a cidade autônoma de Buenos Aires, ela traz um artigo 63, como deve ser regulamentada essa audiência. Então, tem local, data, e também um fato interessante é que deve ser realizada na zona afetada. Por exemplo, vai ser criado uma ponte, vai ser criado um viaduto. Aquela região que vai ser afetada pelo número de veículos, ou vamos fazer um estádio de futebol num bairro ou no centro. Então, aquela zona afetada, ela vai então ser chamada para audiência. E outra coisa muito interessante é que também por 0,5% do eleitorado daquela zona, ela pode convocar uma audiência pública. Que no Brasil é somente as autoridades que podem convocar a audiência pública. Amplia o processo que abre de descentralização. Que ele pegue e cria um espaço, né, um caminho, como a professora colocou anteriormente, para que os cidadãos possam participar. Na Argentina também os cidadãos podem abrir esse espaço, tendo 0,5%, a autoridade competente ela é obrigada então a instaurar essa audiência pública. E em Portugal eu vi a parte da vinculação do resultado das audiências públicas com o ato administrativo e os contratos administrativos, que no Brasil é mero consultivo, né? Não tem uma força vinculante, tanto as audiências públicas como alguns outros mecanismos, com exceção dos conselhos que a professora já trouxe aqui. Em Portugal existe o Código de Procedimento Administrativo, e nesse código tem a audiência dos interessados. Essa audiência dos interessados, ela antecede o ato administrativo e os contratos administrativos, dentro da esfera administrativa. Tá. E caso não seja cumprido esse Quaisquer requisito... tipo de contrato? Administrativo, sim. Para serviços... Atos administrativos também. Tá. E atos administrativos que a autoridade competente local vai, então, decidir. Nesse sentido, então, antecede, então, a assinatura do ato. Do ato e dos contratos. Quer dizer, o ato já é assinatura, né? Sim, sim. Veja, antes de elaborar o ato administrativo, você tem que fazer audiência pública. Isso pode ser uma licitação para compra de equipamentos, uma obra pública, contratação, limpeza da cidade, que é a terceirização. Todos os atos administrativos que o poder público realiza, há um procedimento preparatório que é a fase da audiência pública. E aí, se o cidadão ele se sentir que seus direitos fundamentais não foram respeitados pelo ato administrativo, vem a segunda fase que o Vini pode falar, que é o contencioso administrativo. Então entra na parte judicial, na esfera judicial. Portugal adotou a dualidade na jurisdição, que consiste então em ter um tribunal administrativo e um tribunal comum,
No caso, no Brasil, temos um tribunal comum que julga tanto atos de improbidade administrativa dentro da comum, como outros... Contratos entre eu e você, por exemplo. Contra indivíduos particulares. Já em Portugal é diferenciado. Como eles adotaram por essa dualidade na jurisdição, atos administrativos são julgados dentro do contencioso administrativo. Então, quando o cidadão se sente prejudicado, que não foi respeitada a sua voz ou seu interesse dentro da audiência pública que antecede esses atos, ele pode reivindicar, inclusive, então, a anulação desse ato ou desse contrato. No Brasil até podemos, mas aí dentro da esfera judicial comum, que é a única que temos na jurisdição. Porque, por exemplo, a Lei 8666, né, que são da Lei das Licitações, prevê audiência pública, e caso ela não seja respeitada, pode ser passível de nulidade. Mas só para licitações de valor maior também, não são todas, né? 100 vezes o valor, né? Bom, gente, é tanta coisa, nós teríamos que fazer mais programas para aprender mais. Eu acho que tínhamos que ter isso sistematicamente na TV para que a gente pudesse compartilhar com os cidadãos, né, as formas através das quais ele pode participar e que ele nem sonha. Por exemplo, eu não imaginava que no Brasil, se eu não me sinto lesada por um ato administrativo, eu poderia entrar na justiça. Né? Então, essas informações é que fazem ou que nos tornam cada vez mais participativos, porque nos instruem a participar. Eu quero agradecer a Janaína pela participação, o Vinícius pela presença, né? O Vinícius ainda agora está fazendo outra faculdade, é isso, Vinícius? Estou fazendo filosofia agora. Quer dizer, toda essa interdisciplinaridade é amarrada, né, e vinculada à história, à política, ao poder e à participação. Muito bacana, obrigado pela presença. Obrigada. Nós é que O agradecemos. Uni Aberta de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um projeto ou pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!